fez um relatório parcial, mentiroso e é fantoche da esquerda. Se não aguenta, a porta tá ali, vira à direita, segue à esquerda e vai embora. Agora aqui é o local de falar. É um fantoche a serviço do Lula. Então esse relatório não passa de água de salsicha, né? Não serve pra porcaria nenhuma. Até mesmo porque é uma recomendação que pode ser feita... Mas não, peraí, presidente, que é isso? Eu não posso falar. Até pouco tempo o senador estava falando que estava com dodói de Oviel. Fazer uma ponderação. Fazer uma ponderação a Vossa Excelência. É isso mesmo. Pessoal, deixar mais um vídeo aqui para vocês, onde o Nicolas Ferreira simplesmente detonou essa senadora no meio de todos os participantes ali na Câmara dos Deputados. Ela foi defender o Dino, o G. Dias, o Lula. Simplesmente o Nicolas Ferreira deu uma invertida nela e falou as verdades na cara dela. O presidente da comissão ainda quis censurar as falas do Nicolas Ferreira, mas ele simplesmente não baixou a cabeça e foi para cima e soltou o verbo. Vou deixar esse vídeo completo aqui para vocês conferir. Antes, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e vamos assistir esse vídeo agora. A relatora fez um relatório parcial, mentiroso e é fantoche da esquerda. Se não aguenta, a porta tá ali, vira à direita, segue à esquerda e vai embora. Agora aqui é o local de falar. É um fantoche a serviço do Lula. Então esse relatório não passa de água de salsicha, né? Não serve pra porcaria nenhuma. Até mesmo porque é uma recomendação que pode ser feita... Mas não, peraí, presidente, que é isso? Eu não posso falar. Até pouco tempo o senador estava falando que estava com dodói de Oviel. Fazer uma ponderação. Fazer uma ponderação a Vossa Excelência. É isso mesmo. Relatório água de salsicha. Deixa eu fazer uma ponderação. Não serve pra porcaria nenhuma. Deputado Nicolas, deixa eu fazer uma ponderação a Vossa Excelência. Veja, eu quero retomar meu tempo. Não tem problema, eu lhe dou mais um minuto. Agora veja só. Eu combinei com a relatora de que ela não vai falar. Agora, não é razoável também que fiquem atribuindo a ela ofensas, tipo fantoche, etc. Então, eu penso que Vossa Excelência pode fazer a sua fala, mas eu peço a sua ponderação. Tá, eu vou dar mais não irei ponderar e vou falar aquilo que o parlamento me permite e é da voz das pessoas. A relatora fez um relatório parcial, mentiroso e é fantoche da esquerda. Se não aguenta, a porta tá ali, vira à direita, segue à esquerda e vai embora. Agora aqui é o local de falar. Eu quero parabenizar a relatora, Elisiane Gama, porque, afinal de contas, né, indiciou e convocou o Dino para poder explicar o porquê não entregou as câmeras. Parabéns, senadora. Também não. Porque, afinal de contas, né, indiciou o G. Dias, que estava lá dentro, e ativou o plano escudo. Não fez isso não. Mas quero parabenizar, porque convocou a Força Nacional que estava parada e nada fez para poder impedir. Não fez, não fez, o relator não fez. Mas quero parabenizar a senadora Elisiane Gama por ter quebrado o sigilo do Capelli, do Dino e do Lula, que esclareceu as investigações. Também não, entendi. Mas eu quero parabenizar a senadora por ter anexado todas as provas de que o Bolsonaro foi o mentor intelectual do golpe. Também não colocou nenhuma prova, não. Mas convocou os vândalos que depredaram, que quebraram o Congresso. Também não. Então, por fim, eu quero parabenizar por ter aprovado todos os requerimentos da oposição que se viu para poder trazer mais transparência a esta investigação e não ser uma investigação seletiva. Ou seja, não fez absolutamente nada disso. Então, e eu digo isso aqui com uma tranquilidade muito grande. E quando nós falamos, a gente está incomodado. Eu lembro um dia que a relatora chegou lá e falou pra gente assim, vai chorar mais, né? Pode chorar. Aí quando a gente fala, aí diz que é ofensa. Ofensa, né? Porque quando a gente ataca dizendo a verdade, aí é ofensa. Mas chamamos nós aqui de terroristas, de fascistas, de pessoas que alimentam ódio, aí tudo pode. Aí é democracia, né? Aí pode, é tudo democracia. Então, eu sabia que ia gerar esse estressezinho, porque é difícil de esconder. Por gentileza.
Por gentileza, está atrapalhando aqui a fala. Deixa eu falar aqui, por gentileza. Silêncio, por favor. Por favor, silêncio. É impressionante. Senhor presidente, acabou de chamar de bundão. Disse não tá de peruca, bundão. É impressionante. Pera, amor, acabei de ouvir, tá aqui do meu lado, senhor presidente. Pera aí, não tá de peruca o bundão. Acabei de ouvir aqui, presidente. Isso é absurdo. É inveja. Deputado, eu não posso ouvir o que está acontecendo aí atrás, mas eu peço silêncio para que o deputado Nicolas continue a sua fala. Ele chegou aí. Eu não estou ouvindo o que está acontecendo aí atrás, mas eu peço ao deputado, estou ouvindo que está tendo zoado, eu peço que permitam aí ao deputado Nicolas concluir a sua fala. Dizendo que falou. Obrigado por retomar meu tempo, eu vou continuar. Relatório, água de salsicha, não serve para porcaria nenhuma. Recomendação que vai ser feita ao Ministério Público e PGR, que nós também iremos fazer também do nosso relatório. Foi indiciado Jair Messias Bolsonaro por conta de um depoimento de um mentiroso, de um estelionatário que era o hacker aqui. Mas, se a fala dele pode ser levada em consideração para indiciar uma pessoa, então a fala dele com relação às urnas eletrônicas e à insegurança do processo eleitoral também tem que ser apurado. Também tem que ser investigado. Afinal de contas, não saiu isso da minha boca, mas abre aspas, de que se uma pessoa quisesse colocar um veneno na receita das eleições, ela conseguiria mudar uma pessoa inteira todas as eleições do nosso país. Ou seja, ou o que ele fala é verdade por completo, ou é mentira por completo. Os dois, de fato, é impossível. Para vocês terem ideia, o relatório, ele cita o Bernardo Kister, que estava em uma audiência. Sabe aonde ele estava, senador Magno Malta? Em lua de mel, lá no Egito. Ele não participou nem presencialmente, nem remotamente. Se essa for uma mentira feita num pó menor desse, algo pequeno, imagina nas questões grandes e de fato importantes. Trouxeram aqui os financiadores do golpe, que foi Argino Bedin, um senhor de 72 anos, com diabetes, e que estava aqui completamente, se sentindo de fato envergonhado, porque depois de tanto trabalho que ele fez na vida dele, tem que ficar ouvindo aqui sanguessugas, dizendo que ele era financiador de um golpe. Mas pasmem, senhores e Brasil, de que o financiador do golpe do dia 8 de janeiro tem as suas contas bloqueadas desde novembro do ano passado. Como que ele financiou algo? É natimorto este relatório. Hora nenhuma ninguém chegou a falar em autogolpe, mas de um aproveitamento doloso de uma situação. É claro que as pessoas que estavam ali, e o que foi dito pela oposição, desde o começo, desde o primeiro dia aqui, nós condenamos quem depredou. Há de se haver, sim, a punição correta, assim como eles querem comparar com o Capitólio. E o Capitólio, o líder da invasão, tomou 3 anos. Agora, uma senhora de 57 anos tomou 14 anos lá de Betim de cadeia. A Jupira. Mas isso para eles é democracia. Até mesmo porque quando eles dizem anistia, sem anistia, sem anistia. Mas essas mesmas pessoas aqui que estão pedindo sem anistia para baderneiros, têm uma dificuldade, está entalado aqui na garganta, eu não sei porquê, de falar que Hamas é terrorista. Partidos aqui que não têm a coragem, não ouvi nenhum deles aqui, dizer Hamas é terrorista. Eles têm um ímpeto muito grande de falar que pessoas que entraram e cometeram erros, de fato, crimes de depredar patrimônio público, são terroristas. Enchem a boca. Claramente numa vontade de perseguir e acabar, amedrontar as opiniões contrárias a deles. Porque a democracia deles só se é sustentável quando só há uma fala. Onde já se viu pessoas falarem aqui em democracia com foice e martelo na mão. Sabe? Quando as pessoas falam assim, mas vocês são adversários, eu digo, nós somos adversários sim, inimigos também. Eu não sou amigo de quem paga aqui, sabe, de uma virtude moral, mas por detrás se faz de vítima. Quando, por exemplo, ameaça, fica vendo o que você vai estar falando aí, que você vai ver que você vai tomar pela cara. E depois se faz de vítima. Esse é o padrão moral desse pessoal que está aqui. Trouxeram aqui todas as pessoas em volta do Bolsonaro. E sabe o que encontraram? Nada. Nada. Absolutamente nada. Eu entendo o desespero deles por conta do Bolsonaro. Porque o presidente deles
que só faz, né, só dá mancada atrás de mancada, não tem o que falar do Lula, eu entendo. Só tem o que falar do antecessor, porque assim eles se mantêm vivos na vida política. Mas isso aqui foi desnudado, senador Magno Malta, foi desnudado. Pessoas que se usaram, né, do nome do presidente Bolsonaro para poder se eleger e agora é uma contumaz defensora da democracia e contra o Bolsonaro. A cara não treme. Mas 2026 está aí, é por isso que a raiva. Porque teve um deputado aqui anteriormente que disse assim, foi indiciado na CPMI do Covid, foi indiciado na CPMI do golpe, e mais uma pode se pedir fantástico. E daqui a pouco, em 2026, retorna a ser presidente. É isso que vai acontecer. A vontade deles é de acabar com a gente. Ah, se eu pudesse colocar esse menino, nessa criança, na cadeia, se eu pudesse caçar esse menino pela democracia. Ah, se eu pudesse, né, senadora Damares? Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, a gente só começou. Agora, sabe qual que é o desespero deles, André Fernandes? Sabe qual que é o desespero deles, Marcos Rogério, Marco Feliciano, Abílio? Sabe qual que é o desespero deles, delegado Ramagem? É que só tem 10 meses que a gente está aqui. A gente só começou. A gente só está começando. Essa foi a primeira CPMI. E graças a Deus, a gente está com muita força para ir continuando. Sabe por quê? Porque eu sim, a gente pode andar livremente nas ruas, no aeroporto, em qualquer lugar. Agora, muitos daqui não. Só tem que ir nos restaurantes dos amigos, nos locais dos amigos. Afinal de contas, vai tomar uma vaia muito grande. Porque a verdade foi desnudada aqui nesse local. Pessoas que nada temiam, tudo esconderam. Foi este fato aqui que aconteceu. Mas muitos acabam que de direita são muito histéricos quanto às mudanças. Mas eu digo para vocês, nós já começamos a tomar os conselhos tutelares, já começamos a ocupar a CPMI, já começamos a mostrar que há uma voz dissonante dessa mentirosa, dessa, como a Bíblia diz, 2 Timóteo, que falam do amor, mas negam o seu poder. Só tem embalagem de amor. Porque eu nunca recebi ditador aqui no meu país, tá? Eu nunca explodi carro-bomba como a terrorista Dilma fez. Eu nunca fiz acordos ou amizades com Daniel Ortega, tá? Eu nunca fiz. Mas os que dizem a respeito do amor aqui fizeram. Então, como eu sempre digo, isso aqui obviamente não é uma ameaça, mas isso aqui é uma predição do futuro, por conta do que nós estamos plantando aqui agora. A direita, uma parcelinha da direita, que errou agora sim com isso, mas que sempre fez manifestações pacíficas, errou, porque achou que tomar o poder é tomar o espaço físico. Não é dessa forma que nós vamos conseguir mudar o Brasil. É através da ocupação dos espaços. E a gente precisa ter, por incrível que pareça, uma virtude que a esquerda tem, que é a paciência. Eles morrem sem ver aquilo e matam, né? Sem ver aquilo que eles estão desejando acontecer. Então podem ficar tranquilos, que eu sei que o presente é seu, mas o futuro é nosso. Obrigado. E se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet. Isso é totalmente possível. Sem enrolação, não é jogo, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É uma aula totalmente gratuita. Clica no link, tá lá no primeiro comentário fixado e também aqui na descrição. Lá tem uma aula te ensinando como você fazer com o seu telefone na sua casa, passo a passo. Eu tenho certeza que se você aplicar o que está ensinando naquela aula, você vai ter bons resultados, como eu estou tendo. De 2 a 5 mil reais por mês você pode fazer, desde que você estude e aplique um método da maneira como está lá. Pois é, pessoal, como vocês viram aí, quando é a direita que vai falar, que vai levantar a voz, a esquerda sempre se opõe, diz que isso não é liberdade de expressão, diz que a direita é autoritária, mas quando é a esquerda, não. Quando é a esquerda é liberdade de expressão, estão no direito deles, eles não estão ofendendo. Se for a direita, é homofobia, é um monte de coisa. Então, a direita ela é rotulada e eles querem censurar a direita. É por isso que tem essas questões aí de regular as mídias sociais, porque a esquerda leva pisa.
Então, até dentro da Câmara dos Deputados, viu? Até dentro da Câmara dos Deputados, que é o lugar onde os parlamentares têm o direito de se expressar da maneira como quiserem, claro, de forma respeitosa, mas da maneira como quiserem, mas nem ali a esquerda suporta ouvir a verdade. Isso que o Nicolas Ferreira falou aí é simplesmente a verdade. A esquerda, eu acredito que eles estavam ali se tremendo de raiva. E o que ele disse, eu concordo com ele. Se eles pudessem, eles iam não só calar a voz do Nicolas, mas iriam prender ele. Eu tenho certeza que é uma das vontades da esquerda é não só calar a voz da direita, mas fazer com que a direita acabe. Porque tudo que a esquerda quer dentro do parlamento e dentro do Senado, e no Brasil em geral, eles querem que haja e continue existindo o que existia lá atrás. O centro, que nem é a esquerda nem a direita, mas é centro, pende para qualquer lado, e a esquerda. Há um tempo atrás, antes de Bolsonaro surgir, era isso que existia aqui no Brasil. Quando o Bolsonaro ganhou a primeira eleição em 2018, que acendeu a chama da direita, aí nós começamos a conhecer o lado de direita e de esquerda. Que a esquerda nos rotula de extrema direita. Eles não, eles só são esquerda. É assim que, né, até a imprensa chama eles de esquerda. O Guilherme Boulos, esses que depredam, fazem um monte de coisa, PCdoB, Partido Comunista. Não, eles são esquerda. A mídia trata eles como esquerda. Agora, quando é a direita, não. É a extrema direita. Eles usam esse rótulo assim, como se fosse a podridão da sociedade, como se fosse a coisa mais imunda, a coisa mais terrível. Aí eles fazem esse rótulo, né? Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, a maioria da imprensa, dos jornalistas aqui do nosso país, é de esquerda. E eles continuam passando pano, como essa senadora Elisiane Gama, passando pano no G. Dias, que não convocaram ele, não pediram às câmeras, ao Flávio Dino, que poderia e tinha todas as imagens, claro, no Ministério da Justiça, mas não, disseram que apagaram, simplesmente, apagaram as câmeras. Interessante, né? Eu tenho certeza que eles só não mostraram essas câmeras porque alguma coisa tinha. Aí eu pego as falas do Bolsonaro e digo, se Bolsonaro foi o autor do golpe, então mostra as câmeras, não tem para que temer. Só assim acusa logo, incrimina logo e coloca logo ele na cadeia. As câmeras são a prova cabal para colocar definitivamente Bolsonaro na cadeia. Por que não querem mostrar? Porque alguma coisa tem. Isso é um fato, isso é uma verdade. Infelizmente, eu acredito que o Alexandre de Moraes viu e não pediu, porque o Alexandre de Moraes ele poderia pedir, Flávio Dino, eu quero a imagem das câmeras. Mas não pediu porque sabe que alguma coisa tem. Então, vai ficar por isso mesmo, infelizmente, até porque penso eu que o Alexandre de Moraes está botando panos quentes, sabe que existe mais coisa por trás, mas quer passar um pano no PT, na esquerda e no governo Lula, e vai ficar por isso mesmo, e de toda forma eles querem incriminar, como infelizmente vão colocar o Bolsonaro na cadeia. Essa é a triste realidade, infelizmente essa é a justiça que existe aqui no Brasil, justiça de faz de conta, e vai ficar por isso mesmo, infelizmente. Mas graças a Deus que existe ainda deputados e senadores no nível e na capacidade do Nicolas Ferreira. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, compartilha. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.